Bom dia, pessoal. Iniciando então o bate-papo de abertura desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Tudo bem? Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir comigo no chat que fica logo abaixo. Quem acompanha a gravação através dos comentários do YouTube. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, então acompanhando a abertura dos principais mercados. Tudo Áudio e bem? vídeo tudo ok? Aham. Perfeito. Então, primeiro passo, eu vou colocar minha imagem aqui para vocês não se sentirem sozinhos. Maravilha. Temos aí o índice futuro operando em queda de 1,87. O dólar opera em alta de 0,70. Esse movimento de queda alinhado com os mercados internacionais. Podemos observar Dow Jones, S&P 500 operando aí na média 1% de queda. As bolsas europeias têm uma queda um pouco maior, na média em torno de 2% de queda. Tá? Nós temos também o petróleo hoje operando negativo. É isso, como vocês sabem, tem sido o principal drive aí nos últimos dias. Em relação à agenda do dia, quais são os eventos esperados? A gente pode observar aqui rapidamente. Temos alguns eventos acontecendo por volta do meio-dia. New Home Sales, estoque de petróleo, fluxo cambial. Esses são os dados aí que tem para sair hoje, né? Também tem um relatório do Banco Central sobre estimativas relacionadas à política monetária do governo. Então guardem esses horários. O mercado costuma fazer uns movimentos mais bruscos quando tem um evento relevante para sair. Tá? Aqui, como eu já disse, o índice abrindo em gap de baixa, formando aí o que a gente chama de primeiro movimento. É interessante perceber que o índice fechou um gap que estava aberto, que era o gap da semana. Então esse aqui é a linha d'água da semana, né? Esse ponto aqui dos 42 mil pontos. E o primeiro movimento está sendo formado. Quem é mais agressivo pode até interpretar uma compra aqui em cima do suporte, né? Embora vocês sabem que não é o tipo de trade que a gente costuma fazer. O primeiro movimento de fato acontece e é acionado num candle fechado abaixo da mínima do dia ou num candle que venha fechar acima da linha d'água. Né? Os dois trades aí estão bem longe de acontecer no momento. A gente sabe que tem indivíduos que gostam de operar o fechamento do gap. Né? Para quem for buscar essa alternativa, o ideal é, se de fato o mercado for até a máxima do dia, lá sentir como resistência, recuar um pouquinho e romper uma outra oportunidade. Tá? No entanto, quando a gente vai trabalhar fechamento de gap, é sempre bom observar que as médias são obstáculos importantes. Tá? Por isso que eu particularmente não sou muito fã de operar esse tipo de condição. O dólar, por sua vez, tem um gap de alta, sob aqui a faixa de resistência, né? Que é uma zona de fundos anteriores. Compra no dólar se dá acima da máxima do dia, pelo nosso modelo, ou abaixo da linha d'água, que é o fechamento de ontem. Nos 60 minutos, vocês podem observar aí, tivemos um candle vendedor na zona de resistência esperada. Né? Basicamente, é isso. Posso comentar exatamente agora. A Even 3 acabou de perder a mínima de ontem. Então a compra que tinha sido aberta aqui no dia 16 gerou realização parcial nesse pequeno movimento de alta. Pequeno não, né? Nesse movimento de alta de quase 5%. Encerrou totalmente ao mercado perder a mínima de ontem. Então, Even 3, a compra por rompimento, acionou stop gain em 4,50. Trade encerrado no lucro. Então aqui todo mundo avisado. Perfeito. É importante colocar, né, que esse movimento de queda do índice se dá por conta, pode ser, né, que se dá por conta do rebaixamento
da terceira agência de crédito, né, que avalia risco, melhor dizendo, a Moody's. Inclusive o Rogério até colocou aqui, agora estamos no grau especulativo das três agências. É fundo de mercado ou não é? Bom, interessante perceber que nós já temos uma tendência de alta no gráfico diário, né? Os zigue-zagues estão ascendentes, a média móvel de 21 está subindo. Então, no diário, para swing trade, né, a tendência já é de alta. Se é fundo de mercado ou não, aí já é outro departamento, né? No gráfico mensal, a gente precisa que a máxima desse mês seja superada, né? Aí sim a gente poderia afirmar, pelo menos num fundo aí para os próximos meses. Fundo de longo prazo, de fato, a gente só vai poder afirmar quando tiver um pivô de alta no gráfico mensal. Algo que lembre isso aqui, ó, como aconteceu lá em 2003, um zigue-zague ascendente. Isso aqui, ó. Tá? Então, o mercado que vinha caindo lá de 2000 até 2002, fez um fundo por volta de outubro, subiu até a média móvel de 21 meses, recuou e o fundo não perdeu o fundo anterior. Então, aqui sim houve um pivô de alta. Aí sim houve uma reversão de tendência. Tá? Então, ainda é cedo a gente falar de fundo de longo prazo. Tá? Talvez o fundo para os próximos meses é uma possibilidade. Tá? No diário, o zigue-zague ascendente já está construído. O esperado aqui é alguma pequena correção, né, a partir do candle de ontem. A média móvel de 9 aqui já é obstáculo. No entanto, eu acredito que o mercado possa vir um pouquinho mais. Possa vir até a faixa 41.400, onde a gente tem uma LTA. E essa LTA casa com o topo anterior. Então, até esse patamar aqui eu acredito numa correção do Ibovespa. No diário, por enquanto, a perspectiva ainda é positiva. Tá? Seguindo, vamos dar uma olhada no juro. Contrato F17 operando em queda, mesmo com dólar em alta. Né? O F19 também. F19 que deixou um sinal vendedor bem claro aí na segunda-feira, perdendo o fundo anterior e fazendo o pullback aqui dos últimos dois candles. Tá? Como já disse, dentro de tendência de baixa. O milho CCMH16 opera em alta. Tá? Deixa eu ver quantos contratos, quantos negócios, 29 negócios. E o K, que é o próximo contrato, olha aí, o K já é o contrato já é mais líquido, né? Ou a impressão minha? Então já podemos passar a operar o contrato K. A migração aí de liquidez está acontecendo hoje. Tá? E o K tem resistência lá em 41,50. Ok? O boi, BGI G16, esse contrato aqui vence agora no fim do mês. O próximo contrato é o BGI H16. Vamos ver se ele já está mais líquido que o G. Está minimamente mais líquido, né? Embora o boi nos últimos meses aí perdeu bastante a liquidez nos últimos períodos, né? BGIJ BGIJ16. Tá tudo sem liquidez. Tá? Em relação às operações, a propósito aqui o Rock'n'Roll, né, diz que ele continua com a operação aberta lá do spread, né, onde houve a compra do K, do milho, né, então o CCMK16 e o CCMH16. Realmente, continua mais forte, mas já no objetivo, né, quem montou aqui no fundo já poderia, no mínimo, pensar em realizar parcial se trabalhou com dois contratos. Tá? Bom, operações que estão em aberto. Então a gente pode colocar aqui os seguintes trades. Deixa eu só fazer um filtro aqui na planilha. Aqui, aberto e parcial. Então temos uma posição aberta em PRML. 6 dias de vida já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje é o sétimo pregão de vida. Tá? Sem atualização. Even, como eu já disse, encerramento no lucro. 4,50. Até já vou preencher a planilha aqui. BBSE3 é o outro trade que está aberto. Lembrando, ex-dividendo. Então precisamos ajustar esse gráfico aqui, descontar esse valor do
do stop e do alvo, tá? Então prestem atenção. 24,20 é o fechamento de ontem com o dividendo. Sem o dividendo, fechamento de ontem 25,03. Logo, 83 centavos de provento. Então eu preciso tirar esses 83 centavos da realização parcial e do stop. Então, se a RP estava em 26,30, eu preciso ajustar agora para 25,75. Tá? Porque 83 centavos a gente já recebeu do provento. Tá? Então, 25,75. 25,75. Essa é a nova RP de BBSE. Ok? E o stop, que estava em 23,30, a gente precisa tirar os menos 83 centavos, 22,47. 22,47. Tá? Então, sempre que a gente tem uma posição e essa posição é um trade, eu preciso fazer os ajustes, né? Porque para o trader o dividendo não representa nada, então ele só teve uma antecipação do capital, é apenas isso. Tá? Então, BBSE, ex-dividendo, precisamos atualizar as posições. A Light, posição segue aberta, foi dada aqui no dia 17, já são 4 dias de vida, esse trade, né, já tem 4 dias de vida, ainda não andou. E a Braskem, que toca aí a segunda posição, ponto de segunda posição planejada, falta o mercado ali deixar um candle branco. Então, se hoje a gente tiver um candle branco acontecendo aqui sob os R$ 24,75, uma compra, a nova compra pode ser feita. Tá? Então tá aí a Braskem, não esquecendo da TIMP, né? A TIMP que chegou a abrir abaixo aqui do stop, tá? A posição segue aberta, lembrando que existe o filtro, né, de 1% de stop intraday. Então, o stop intraday 6,22, o mercado precisa ficar 2 minutos abaixo desse patamar, para aí sim estoparmos. Tá? Perfeito. Então segue o baile. Índice futuro tem venda abaixo da mínima do dia. Compra está bem distante para gerar uma operação. O dólar tem compra acima da máxima do dia, venda abaixo da linha d'água, venda está mais distante. Das aberturas a gente pode colocar aí a Vale, que abre numa queda relevante de 5%. Tanto Vale 3 quanto Bradespar e a Vale 5. Petro também faz aquele movimento que a gente estava esperando, né? Aqui, a gente colocou ontem no comentário de fechamento, o alvo ficaria ali em 4,55. E basicamente é isso, os papéis mais líquidos. A gente pode agora iniciar a interação com o pessoal que está acompanhando ao vivo. Pacheco pede uma avaliação aí de PDG. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico da PDGR. Bom, a PDG fez uma pernada de alta vertiginosa aí, né, de 16 dias. Okay? E agora vai corrigindo aí lateralmente. Chegou a gerar uma compra aqui pelo modelo do Dave Landry, stop estaria em 4,49, abaixo disso, para quem montou posição. Tá? A expectativa ainda é positiva, quem carrega a posição por média móvel de 9, se é comprado. Tá? Não vejo entrada exatamente agora, houve uma entrada, como eu já disse, há 2 dias atrás, quando o mercado superou a máxima deste candle aqui, que tinha sua mínima abaixo das últimas duas, com a média subindo. Tá? Eu acredito que esse mercado aqui deve triangular, deve fazer alguma coisa nesse sentido, algo assim, para depois seguir a sua simetria. Tá? Essa leitura é inválida se os preços passarem para baixo de 4,49. Podemos dizer que o índice deixou uma ilha de reversão dentro do pregão de ontem e anteontem. Quais as consequências disso? Vamos ver.
É, bem observado, Pacheco. Confesso que eu não tinha visto. É uma ilha de reversão, sim. Tá? Então, desde que o mercado não feche esse gap aqui, tá? Esse é um padrão de reversão que o próprio nome diz, né? Ou seja, isso aqui deve ser um topo relevante, não deve ser qualquer topinho, não. Bem observado por ti. Tá? É um padrão de reversão dos candles, dois candles lá isolados. Não tinha observado. Tá? Isso significa que esse deve ser um topo relevante, não deve ser qualquer topinho. Então essa é a consequência. Muito bem observado. Vamos lá. Podemos ter o fechamento de gap no índice? Podemos, Babum. Mas no momento é o cenário menos provável. Para a gente poder esperar esse cenário, o mercado precisaria ultrapassar a máxima do dia. Tá? O Habib, acho que ele não pegou o comentário, né? BBSC3 com gap forte de baixa, gera stop na abertura? Não, Habib. Não, porque esse gap é de dividendo. Tá? Boa parte desse gap é de dividendo. Tá? Então, se eu faço o ajuste do gráfico, a gente vê que o preço voltou só para a média móvel de 9. Tá? Então, aqui houve um pagamento de provento. MacGyver diz que entrou aqui no LS Live. Posso acessar o LS Live como cliente da XP? Se você opera na XP através da Lendo Stormer, sim, você tem acesso ao LS Live. Tá? E como eu faço para falar com o meu assessor? Bom, você pode conversar conosco através do LS Live, se você tiver alguma dúvida operacional dos modelos que são ensinados. E se você tiver alguma dúvida relacionada à renda fixa ou alocação de recurso em geral, aí você tem que ligar para a mesa, tá? Mesa de operações. E aí o telefone é 30 736200. Pede para passar aí para a mesa de operações. E aí você conversa com o seu assessor. Tá? Qualquer um dos assessores lá vai poder te ajudar. Ok? Legal. Então, mais uma olhada aí no mercado. Índice futuro, como já vimos, abrindo em gap de baixa, abaixo da mínima do dia. Temos venda, isso é fortalecido pela ilha de reversão que o Pacheco ali observou, né? Bem colocado. E no dólar, candle que vem a fechar acima, é o H, né? Candle que vem a fechar acima da máxima do dia tem compra, candle que vem a fechar abaixo da linha d'água tem venda. Rogério coloca, Vlad, estou testando um setup para boi. No backtest está com bom resultado, mas estou preocupado com o slippage. Quanto você acha que devo considerar de slippage por contrato? Montando posições com 10 contratos. O problema, Rogério, é que o boi diminuiu muito a liquidez nos últimos tempos. Tá? Quando operava dois contratos, levava em consideração eu levava em consideração 20 centavos de slippage. Tá? Com 10 contratos, cara, eu praticamente acho um número muito pesado para operar atualmente no boi. Só você observar aqui, né? Se for comprar 10 contratos, você vai ter que ir até 155 com 23. Então dá quase 20 centavos aí se você limpar a pedra, que a gente chama, né? Tá? Então eu considero um número muito grande de contratos se operar no boi para a liquidez atual. Para a liquidez atual eu realmente acho uma quantidade de contratos grande. Até você pode observar o seguinte, né? Que o volume atual aqui do boi, o volume de ontem foi 25 milhões. Você está operando com 10 contratos. Vamos ver quanto vale atualmente cada contrato. 155 vezes 330. Então, cada contrato equivale a 51 mil reais. Se você está operando com 10, isso é 514 mil. 514 mil para um volume financeiro de 25 milhões, você tem uma posição aí de 2%. Estaria no limite aceitável ali, né? Para se posicionar e não começar a impactar o preço de fato. O limite que a gente diz é o seguinte: o meu capital não pode ser mais do que 2% do volume daquele mercado. Se for, você já pode estar tendo uma influência muito pesada naquele ativo em questão. Tá? O Pacheco questiona como é que ele faz para fazer um backtest simples de cruzamento da média móvel de 9 exponencial com a média móvel de 20 no 60. Bom, Pacheco, você pode fazer no próprio Excel,
precisa um pouquinho de conhecimento ali das fórmulas, mas dá para fazer tranquilo. E no XP Pro existe aqui uma ferramenta chamada Expert Trader, que você consegue fazer backtest. Não sei se está funcionando. Faz tempo que eu não abro ali, tá? Mas aqui nos... Deixa eu pegar aqui. É aqui em utilitários. Ó, abriu. Achei que não fosse abrir, por isso que eu tirei um print. Então tem uma ferramenta que você consegue fazer o backtest, ó. Então a backtest seleciona, não sei se vai ter o índice, né? Seleciona aqui o mercado que você quer, o período e a estratégia. Tá? Aqui como eu estou transmitindo fica tudo um pouco mais lento, um pouco mais devagar. Mas testa aqui, se não, tenta conseguir a base de dados de 60 minutos e aí faz um backtest no Excel. Não é tão difícil de fazer assim. Tá? Conhecendo um pouquinho das fórmulas ali dá para fazer. Tá? Legal. Então eu me despeço, deixo um abraço a todos, desejo um bom pregão. Qualquer coisa é só me chamar, continuo presente em texto. Lembrando, pessoal, hoje eu não vou estar disponível à tarde no LS Live. Tá? Valeu!